Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18, Paulo escreve assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa breve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amados, nós gostaríamos de pensar hoje à noite a respeito dessa passagem de Paulo e essa orientação que Paulo dá aos Coríntios. Veja bem, eu e você estamos nos acostumando com a realidade. Nos acostumando com a realidade. Nós estamos pegando o contexto da realidade e levando ele para dentro das nossas casas e convivendo com o contexto da realidade. Eu peço para que você se lembre comigo de quando Davi esteve junto dos seus irmãos para levar o alimento naquela peleja contra os filisteus que narra o episódio do gigante Golias. Eu sei que você se recorda. Veja que quando Davi ele se aproxima e ele vê o gigante fazendo as afrontas, ele olha em volta e vê todo um exército totalmente acovardado, sem tomar nenhuma atitude ou alguma iniciativa para combater aquele que vinha afrontar o exército e o próprio Deus todos os dias de manhã e à tarde. Então Davi pergunta, mas por que ninguém fez nada? Então o exército se cala diante daquela interrogação de Davi. Veja, amados, por que aquilo incomodou Davi e não incomodou todo o exército de Israel? Porque simplesmente Davi não tinha a realidade sendo inserida dentro dele, ele não estava levando a verdade do contexto para dentro de casa. O exército de Israel, amados, eles estavam simplesmente domesticando aquele gigante, eles aprenderam a lidar com aquele gigante de um modo totalmente errado. Eles não lutaram contra ele, mas o aceitaram e o receberam e estavam se adaptando àquela realidade. Amados, porque o exército não mostrou indignação? Davi estava diante de um exército derrotado, mesmo antes de lutar. Porque eles se acostumaram com aquela verdade, o mal que era imposto sobre eles tornou-se normal, tornou-se parte do dia a dia. E eles passaram a levar aquela realidade para dentro de casa, estava no coração deles, eles se habituaram com aquilo. Amados, o que eu mais ouço falar por parte da igreja, a igreja de Cristo, sobre depressão, é que isso é algo normal, afinal de contas isso é hereditário, a família tinha depressão. Fala-se sobre divórcio e afinal de contas divórcio é normal porque todo mundo divorcia. Fala-se de desânimo é normal, a vida é difícil, todo mundo está desanimado. Amados, não é isso que Deus tem para nós. Nós estamos aceitando verdades que nós não poderíamos aceitar, estamos vivendo contextos que jamais deveríamos viver. Amados, nós precisamos denunciar o pecado. O que Paulo diz aos Coríntios é simplesmente que aquela leve e momentânea tribulação produziria um peso eterno de glória e glória muito excelente. Nós não estamos fadados a viver sob a realidade do contexto desse mundo e não estamos limitados a isso, para que isso venha ditar nossas regras, nossos ânimos. Nós temos muito mais da parte de Deus para vivermos. Nós precisamos tomar posse da bênção e do contexto de bênção que Deus tem nos inseridos. Amados, desertos, eles são reais, são verdadeiros. Mas veja, desertos são lugares de passagem. Não habite lá, não monte sua casa, sua tenda, não faça hospedagem no deserto. Lá não é lugar de habitação, é lugar de passagem. Esse tipo de realidade nada tem a ver conosco. Eis que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. É assim que Deus dirige a palavra ao povo de Israel e é assim que Deus trata conosco. Amados,
Em 2 Coríntios capítulo 4 também diz lá, um pouco antes dos versos que nós lemos: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu e você precisamos, amados, nos preparar para aquilo que o mundo nos impõe. Nós precisamos ocupar a nossa mente com Deus, com a presença de Deus. Deus se agrada do fruto que nós apresentamos a Ele, amados, mas acredite, Deus se agrada muito mais da semente que eu e você plantamos. Porque é lá que mora a nossa vitória, quando existe uma preparação para a realidade que o mundo vai nos impor. É lá que mora a nossa vitória, quando eu e você plantamos a semente da fé, plantamos a semente da comunhão, plantamos a semente do caminhar com Deus, porque quando chegar o dia do deserto, então nós teremos frutos para ser colhidos da parte de Deus. Deus se alegra com o fruto, mas muito mais com as sementes que eu e você plantamos. Amados, não atente para as coisas que se veem, mas para aquelas que se não veem. Paulo diz isso aos Coríntios: as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Paulo faz menção à glória do Pai e à fé que eu e você temos em Deus para que conduza a nossa vida. Amados, creia nessa palavra e guarde essa ministração, essa palavra no seu coração. Confie em Deus, na pessoa de Deus, e entenda: gigantes não são para ser domesticados, tribulações não são para ser domesticadas. Nós não levamos estas coisas para dentro da nossa casa, não as inserimos em nosso dia a dia, nós a denunciamos, rejeitamos e lutamos contra elas. Em nome de Jesus, creia nisso para a sua vida e passe a viver sob esse contexto, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe.